3 de outubro de 2020, Assis, dia da assinatura da encíclica do Papa Fratelli Tutti. Um documento sobre a fraternidade e amizade social que está a chegar a muitos contextos religiosos, sociais e políticos, e a muitos debates, fóruns, cursos. A sexta edição do curso Filosofia, Literatura e Espiritualidade, promovido pela Capela do Rato no Patriarcado de Lisboa, começou com um comentário ao documento do Papa pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Uma abordagem ampla da Fratelli Tutti que corresponde a uma síntese do pontificado de Francisco. É um texto de síntese, é um texto onde, de uma forma matura, mas muito reconhecível, nós podemos compreender a visão, o legado, o projeto que o Papa Francisco oferece ao nosso tempo e àquele que virá. A fraternidade é uma palavra, uma ideia, uma experiência, um desafio que acompanha o pontificado do Papa Bergoglio desde o primeiro momento, porque mesmo no discurso inaugural, no balcão da fachada da Basílica de São Pedro, falando da relação entre o Bispo de Roma e o povo cristão, o Papa expressou como um caminho de fraternidade. E disse estas palavras: rezamos uns pelos outros, rezemos pelo mundo para que o mundo seja uma grande fraternidade. O ponto de partida do Papa é, por um lado, o diagnóstico da realidade feito no contexto da pandemia e da palavra de Francisco pronunciada de forma firme desde os primeiros confinamentos e na solidão de muitos momentos. Por outro, o Papa propõe um novo modelo de fraternidade e amizade social inspirado na parábola do bom samaritano, aplicando-a desde logo aos dinamismos da Igreja, à sua história, a todos os momentos bons e maus. O Papa, neste capítulo, elabora uma espécie de mea-culpa em relação ao papel do cristianismo na história. E diz que, em relação à Igreja Católica, por exemplo, é triste, ele diz, deixa-me triste perceber o facto de que a Igreja demorou tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e tantas outras formas de violência. E que hoje nós não temos desculpas para continuarmos dentro de lógicas de violência, de xenofobia ou de desprezo pelos outros seres humanos. Um diagnóstico suficiente para iniciar um conjunto de propostas para os vários contextos da sociedade onde a incidência na política é notória, desde logo no enquadramento dos valores que estão nas origens da democracia, a liberdade e a igualdade, a fraternidade. As nossas sociedades democráticas acolheram, e isso está, por exemplo, na nossa Carta Constitucional, acolheram a liberdade e a igualdade. Todos nascemos iguais e livres. Mas a fraternidade ficou de fora. Como se não se pudesse legislar, como se não pudesse ser operacionalizada como um dever, como uma proposta ética concreta a efetivar, a praticar nas nossas sociedades. E nesse sentido, o Papa diz que o projeto da modernidade persistirá como um projeto incompleto e em grande medida abstrato se nós continuarmos a insistir
na liberdade e na igualdade, sem termos em conta a urgência de construir a fraternidade. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa refere-se a aspectos concretos da sociedade onde a fraternidade é esquecida, como a propriedade privada ou o acolhimento do estrangeiro, dos migrantes e refugiados, e lembra que a economia e a política não podem retirar do horizonte o bem comum. O Papa tem uma visão crítica em relação aos populismos e a uns neoliberalismos exacerbados que pensam que o mercado aberto é suficiente para regular todas as assimetrias sociais. E o Papa desafia os atores políticos, no fundo, a reencontrarem a nobreza da atividade política como a grande expressão do amor comum. Um político deve estar apaixonado pelo bem comum e pela ideia de comunidade. Desafios a quem faz da política uma profissão que o Papa considera, sobretudo, uma missão. Um governante, diz o Papa, tem de olhar para o futuro. Não pode simplesmente viver da agenda do imediato, da aparência, do marketing, das diferentes formas de maquilhagem mediática. Mas tem de governar para um futuro que provavelmente ele não verá, mas que constituirá o seu verdadeiro contributo. Uma política que semeia apenas divisão, inimizade ou um ceticismo desolador, uma política que é incapaz de um projeto comum, inclusivo, diz o Papa, é uma política condenada ao fracasso. E para indicadores do êxito político, o cardeal Tolentino Mendonça repete as perguntas que o Papa escreve na encíclica. As grandes perguntas de um político, diz o Papa, talvez aquelas mais dolorosas, aquelas perguntas que acabam por julgar a qualidade da atividade política e pública, é: quanto amor coloquei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo, que marcas deixei na vida da sociedade, que laços reais construí, que forças positivas desencadeei, quanta paz social semeei, que produzi no lugar que me foi dado. E a derradeira pergunta está na defesa da vida a todo preço, rejeitando penas perpétuas e de morte. E outro tema que o Papa fala é a pena de morte, que teve em João Paulo II um momento muito importante, porque o Papa condenou a pena de morte e de uma forma muito firme, o Papa João Paulo II, e o Papa Francisco volta a fazê-lo, a dizer que quer no plano moral, quer no plano penal, a pena de morte é inadmissível. E tanto a pena de morte como a prisão perpétua, que diz o Papa Francisco, é uma espécie de pena de morte escondida, escamoteada. Propostas para a política e para os políticos que o Papa estende a toda a humanidade, desafiando a um novo encontro. Nós, como humanidade, na linha da fraternidade e da amizade social, precisamos de um novo encontro. Mas esse novo encontro pede que as feridas sejam tocadas, que nós possamos, culturalmente, estabelecer processos de cura, cicatrizando as feridas. Nos tornemos verdadeiros artesãos
artesãos de uma paz que não é apenas a paz das armas, mas é a paz dos corações, a paz das cesuras, a paz da vitória sobre os hiatos sociais que nos distanciam. Um projeto a assumir que não está construído e que é necessário erguer passo a passo. É um texto desiderante, não é simplesmente um documento sobre a atualidade ou sobre a doutrina, mas é verdadeiramente uma espécie de corpo de fogo atirado mais longe, de um bólide espiritual lançado ao presente e ao futuro, e que, nas palavras do Papa Francisco, é um novo sonho de fraternidade e amizade social. Ideias da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco apresentadas no curso Filosofia, Literatura e Espiritualidade pelo cardeal Tolentino Mendonça, um projeto da Capela do Rato que convoca perto de 500 participantes em cada segunda-feira nas plataformas digitais.